Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Neste episódio, converso com Marco Saad, sócio fundador da Mac Malls e presidente da AB Malls. Nosso papo hoje vai ser sobre os strip malls no Brasil. Marcos, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por essa oportunidade, por topar bater um papo com a gente aqui no podcast da Front, para a gente falar um pouco desse mercado que é um mercado um pouco diferente para quem está tão acostumado a trabalhar com shopping center, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mercado que vem crescendo no Brasil. A gente percebe aqui na Front, pelas pesquisas que a gente faz, como esse é um mercado que está ganhando cada vez mais força. Então, eu queria, assim, em primeiro lugar, fazer esse agradecimento aqui para você e pedir para que você falasse um pouco sobre você, sua trajetória profissional e um pouco sobre a AB Malls. O que vocês fazem como entidade, qual o papel dela nesse mercado. E vamos aí. Obrigado. Bom dia a todos aí. Eu agradeço também a oportunidade de estar com vocês. Eu também me sinto mais do que confortável em estar aqui com vocês, até na obrigação pela função que eu assumi junto à Bemolls, né? Mas rapidamente me apresentando. Então, meu nome é Marco Saad. Eu estou nesse segmento aí há praticamente 30 anos. Eu sou casado, tenho 4 filhos, resido há 6 anos na Espanha, mas continuo com todos os meus interesses negociais no Brasil. Eu sou advogado por formação, mas logo cedo já comecei a me envolver na parte de administração imobiliária da família. Eu tenho 3 pós-graduações, 2 no Brasil, uma no exterior, na Espanha. E nos anos 90, eu comecei uma empresa com meus sócios, na época chamada Real Estate Partners, que é a REP, que para aqueles mais antigos do mercado conhecem bem. A REP, ela nasceu fazendo expansão de redes de varejo. Isso foi em 1993, 94. E durante muitos anos, nós viemos aí tendo o prazer de atender a todas as grandes redes conhecidas do Brasil, sejam nacionais, sejam internacionais. E, em determinado momento, a gente começou a ter essa demanda de vários dessas redes por determinados bairros, e foi aí que surgiu a ideia da gente tropicalizar o conceito americano dos strip malls, que depois nós vamos ter oportunidade de conversar maior, mas nada mais é do que um centro comercial organizado de lojas que originalmente estariam cada uma na sua posição em uma avenida, uma rua conhecida com movimento, e a gente organiza tudo isso e coloca dentro de um conceito comercial com critérios muito parecidos com shopping centers convencionais. A gente começou a fazer o primeiro projeto em 96, como eu disse, a REP foi a precursora desse segmento, e depois disso viemos fazendo vários. Eu estou aqui resumindo em poucos minutos uma trajetória de 30 anos, mas quando foi em 2007, nós criamos o Grupo LDI, formado pela Cipasa, à época pela Cipasa Loteadora, a consultora Adolfo Lindenberg, a Lindencorp, incorporadora, e a REP na área de centros comerciais. Chegamos a desenvolver 5 shopping centers, sendo que 3 deles no interior de São Paulo, mas continuando a fazer strip malls. Nós fizemos uma joint venture com a maior empresa do mundo no segmento, que é a Kinko Realty Corporation, que é um REIT americano, ou seja, um fundo americano, que à época detinham mais de 2.000 projetos próprios. Isso foi um aprendizado gigante para a gente na REP. E quando foi em 2011, nós vendemos o controle da REP, optei pela saída da empresa e criei a Mac Malls com alguns dos executivos à época da REP, que até hoje são meus sócios. Continuamos aí focados nesse segmento. Legal. Bom, REP me dá
uma saudade, porque eu atendi durante muito tempo nos estudos de potencial para os shoppings. Inclusive, um dos shoppings que vocês fizeram é na minha cidade, que é Botucatu, então eu acompanhei aquilo desde do estudo de potencial até a conclusão na obra. Então, você falou dos mais antigos, bate uma saudade de lembrar da REP. Apesar Bom, de que, Fábio, desculpe, mas o Shopping Botucatu surgiu depois da minha saída da REP. Eu saí em 2011, vocês em mas o que 2011, tem né? lá, mas que tem em Botucatu que você deve conhecer, tem um empreendimento que tem aproximadamente 20 anos, que é um pão de açúcar junto com o McDonald's. Sim, 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 Esse sim. sim, nós fizemos na nossa época e faltou só, rapidamente, você me desculpa, faltou um dos pontos que você me perguntou, sobre a Bemols, né? A Bemols ela foi criada em 2019 entre a minha empresa e alguns empreendedores mais antigos do mercado, ao todo 7 empreendedores, porque nós entendíamos que o segmento tinha que ser melhor organizado, melhor representado, a gente difundia as melhores práticas, porque ao contrário do que muitos imaginam, que um strip mall é questão de ter um arquiteto para desenhar lojas voltadas para a rua com vagas de estacionamento na frente, e como todo produto não é tão simples assim. Então nós começamos a enxergar muitos voos solos de projetos no mercado, com problemas gerados inclusive para os lojistas, muitos dos quais eram redes que nós atendíamos nos nossos projetos. Então a gente sentia que era uma demanda em um momento adequado para a gente organizar o setor. Então foi aí que nós criamos a Bemols. Hoje temos mais de 200 projetos afiliados, entre projetos inaugurados e projetos em desenvolvimento, mas acreditamos aí que hoje existem alguns milhares para serem afiliados no Brasil, com potencial também enorme de crescimento. E o legal desse conceito é que você não precisa necessariamente ir para um mercado grande, né? Você pode atender mercados pequenos. Então, continuando no exemplo de Botucatu, eu lembro que foi a primeira loja do McDonald's que teve na cidade, uma cidade de na época devia ter uns 110, 115 mil habitantes, e aquilo para a cidade foi um marco. Chegar, se não me engano, chegou como Sé ainda, não lembro se já era o Pão de Exatamente, Açúcar, era o Sé era o Sé, né? Supermercados com o McDonald's, e o Isso. Sé foi adquirida, a rede Sé foi adquirida Ah, pelo McDonald's, pelo, pelo Pão de Açúcar. pelo Pão de Açúcar. Aí, quando abriu na cidade, aquilo já foi um marco, porque trouxe um diferencial que as pessoas tinham que sair dali e ir para cidades maiores para poder consumir num Pão de Açúcar, por exemplo, que não tinha na cidade, e traz uma cara diferente para um mercado pequeno. Tem uma coisa que a gente fala de um orgulho para o mercado pequeno, né? Começar com esse tipo de coisa, nossa, está vindo coisa diferente para cá. Eu acho legal essa ideia do strip mall porque ela permite. Você não precisa estar em São Paulo, você não precisa estar em Campinas. Você pode fazer esse tipo de coisa em mercados menores e que cabe numa boa, né? E, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, do strip mall. É, fala um pouco mais sobre... Vamos aprofundar um pouquinho sobre o conceito. Você falou das lojas voltadas para a rua, que não necessariamente precisam ser isso. Fala um pouquinho mais sobre esse conceito, o que que veio de fora e o que vocês precisaram adaptar para o mercado brasileiro ou não, simplesmente o conceito de fora funcionou aqui. Como que foi esse processo? É que, na verdade, o que acontece, principalmente no mercado americano, que é um mercado onde você tem uma facilidade maior de deslocamento, uma classe média predominante e com hábito, principalmente nas cidades de médio porte, de uso de carros, então você vê esses strip malls espalhados pelas cidades em grandes terrenos. Terrenos de 20, 30, até 50 mil metros quadrados são terrenos que no Brasil nós utilizamos para fazer shopping centers, porque até a dimensão dos shopping centers nos Estados Unidos são muito maiores, né? Então, eu diria que pela concentração urbana no Brasil, nos grandes centros urbanos e nas grandes cidades, sejam metropolitanas ou no interior, você acaba tendo uma demanda, uma concorrência muito maior por imóveis. E o preço, quando a oferta é menor e a demanda é elevada, você tem um preço alto por metro quadrado. Então, isso, a maior tropicalização que a gente chama
foi conseguir montar esse conceito dentro de terrenos menores. Então, usualmente você encontra terrenos de 3 a 10 mil metros, isso é uma média dos terrenos aí que são utilizados para strip malls. As próprias redes de varejo, sejam internacionais ou nacionais, elas têm modelos de loja menores para estar nos grandes centros, em razão do custo e da dificuldade de espaço. Então, isso favoreceu o conceito de strip mall, que ele predominantemente é um centro comercial formado por conveniência, serviço e alimentação. Então, você vai ver os diversos serviços, todos aqueles produtos que você costuma enxergar dentro do bairro ou consumir dentro do bairro, você vai encontrar dentro de um strip mall. Ele pode ter, em média, 4, 5 até 20 lojas. Normalmente você vai encontrar algumas lojas tradicionais que a gente chama de âncoras, e âncoras do strip mall não são necessariamente as lojas maiores, são aquelas que geram mais tráfego. Então você vai encontrar normalmente drogarias, mini mercados, algumas vezes também produtos do lar, clínicas, academias, e tudo que sejam aqueles serviços onde os bairros mais estão acostumados a consumir, normalmente num sentido going home, que a gente chama, e que a pessoa, além de consumir no sentido de ir para casa, esteja inserido dentro do adensamento residencial para permitir, num curto deslocamento, seja motorizado ou a pé, que o consumidor possa ter acesso àquele centro. Você vai ter vagas de estacionamento gratuitas, pelo menos por um período inicial, visibilidade para a rua, facilidade de acesso, de retorno, e aí que estão as dificuldades. Muita gente acha que qualquer esquina de bairro cabe um strip mall, e na verdade não. Todo projeto é desenvolvido em conjunto com as redes de varejo, que estão definindo as localizações junto com a gente. Então, às vezes você tem num bairro um terreno, que é o terreno que tem o perfil adequado. Então, realmente, é um desafio, mas é muito prazeroso por ser um empreendimento que atende o bairro e atende a família. Legal. A administração do strip mall, ele segue mais ou menos o modelo de shopping. Tradicionalmente, você tem ali uma gerência central, né, uma administração centralizada, que vai determinar o mix. Então, eu escolho quem eu quero de mix aqui dentro, diferente dos shoppings que são vendidos ou dos centros comerciais que são vendidos, em que a pessoa vai, aluga a loja e coloca o que ela quiser ali. No strip mall, mantém esse processo de centralização ou não? Depois que ele foi montado, aí a gestão acaba sendo... a gestão do mix acaba sendo individual também, cada um monta o que quiser. Não, a pergunta é pertinente, Fábio, porque quando eu digo que é similar à grande maioria dos shoppings, os empreendimentos normalmente são feitos dentro de uma SPE, que é uma empresa que adquire o terreno, faz a construção, e normalmente a gestão também é feita pela empresa desenvolvedora. Os strip malls, eles são muito parecidos com o shopping center no seu formato. Eles têm lá, quando você vai buscar uma loja no strip mall, você vai ter um contrato de locação anexado às normas gerais, regimento interno, caderno técnico do lojista, é tudo muito parecido. O desafio que você tem comparando ao shopping, que o shopping convencional, você tem uma administração, pessoas daquela administração, daquele shopping, você tem lá financeiro, marketing, a parte de operações, toda ela feita com responsáveis dentro do shopping, tem um escritório dentro do shopping. E existe um escritório central da empresa que também detém a gestão. No caso dos strip malls, você não tem volume para ter pessoal próprio. O máximo que você tem é um zelador e um orientador de tráfego. Com isso, você tem um escritório central que faz a gestão de vários strip malls. O strip mall ele tem que ter um custo de condomínio muito baixo, porque senão você não consegue concorrer com a loja de rua. Então você tem que ter um condomínio espartano, uma gestão similar à de um shopping, com paisagismo, com segurança, com limpeza, manutenção. Então é um desafio gigante você conseguir fazer e gerir um strip mall. Mas essas são as semelhanças
que tem com o shopping, mas existem outras diferenças também. Muitos entendem que o strip mall é concorrente de um shopping. Você tem uma ideia? Dos 30 anos que nós desenvolvemos strip mall, o principal deles, um dos principais em resultado, tem em frente a um shopping, que é o Shopping Plaza Sul, lá na região da Saúde. Por quê? É o mesmo consumidor em outro momento de consumo. O consumidor do strip mall é aquele momento em que ele tem poucos minutos no seu trânsito para casa, ou saindo da sua casa no final de semana ou dia de semana, e nos poucos minutos ele consegue se valer de vários serviços dentro do conceito que a gente denomina one-stop shop. O shopping, ninguém vai no shopping porque tem 15, 20 minutos disponível. O shopping, cada vez mais, é entretenimento, a pessoa vai com tempo passear e consumir produtos e serviços. Então, não é concorrente, nós não temos dentro do strip mall, até porque não cabe no conceito, nós não temos 13º aluguel, não tem a CDU, que é aquela taxa que se paga, chamadas luvas, para o lojista entrar. Então, existem questões que mais se aproximam de uma loja de rua convencional do que de um shopping center, em alguns aspectos da parte financeira. E essas são, então, as principais similaridades e diferenças entre um strip mall e um shopping, mas insisto que não são concorrentes. Não, legal. Posso voltar num assunto que eu achei que vale a pena a gente esclarecer? Há uma pergunta atrás, Marcos, você falou que estava dizendo que não são todos os terrenos numa esquina ou de frente para a rua ou com grande visibilidade que conseguem receber um strip mall. O que seria um bom ponto para um strip mall? A gente consegue falar de uma forma genérica? Podemos sim, Thaís. É boa a tua pergunta e pertinente também. Na verdade, como eu disse há pouco, a validação de uma localização com o strip mall que tenha êxito é feita conjuntamente com as operações varejistas. Então, como começa tudo, né? A gente vai buscar dentro do mercado-alvo e a gente realiza um estudo mercadológico. Esse estudo mercadológico, ele vai dizer qual é o potencial de consumo daquele público, quanto desse consumo já está sendo atendido pelas operações existentes nos seus mais diversos segmentos, qual é o potencial de consumo residual para que você avalie se cabe mais uma loja daquele segmento que você pretendia colocar. Com base nesse estudo e com os seus resultados, você começa a enxergar o que tem de mais no bairro e o que tem de menos. Então, você começa a já enxergar um mix dentro do seu empreendimento. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse mix e vai validar com os seus principais parceiros, nos segmentos diversos de alimentação, sendo fast food, drogaria, mini mercado, academia, tudo aquilo que você está acostumado a tratar e considerando que são produtos importantes, interessantes para aquele público daquele bairro. Dentro dessa pesquisa, vai aparecer também qual é o adensamento residencial que você tem, qual o nível de renda e qual o perfil etário e com todos os demais detalhes importantes para você poder tomar uma decisão que seja segura. Quando você conversa com os varejistas, você, em paralelo, já está buscando as localizações que você entende que são mais interessantes naquele mercado. E a grande maioria das vezes não são imóveis disponíveis. Isso é um outro grande desafio. Então, você vai buscar as esquinas, sentido going home, de vias importantes do bairro, que tenham a metragem necessária, o relevo apropriado, você vai ver questão de vegetação, vai ver questão de potencial de contaminação, são aspectos intrínsecos do imóvel, mas você vai olhar também a visibilidade que essas lojas teriam, qual é o acesso e o retorno que o público teria e o quanto esse terreno está inserido no melhor ou no maior adensamento residencial daquele bairro. Feito tudo isso, você vai validar o teu estudo e a tua localização com as redes de varejo, que elas também fazem os seus estudos próprios e vão cruzando as informações para aí começar a nascer o fechamento do seu quebra-cabeça. Então, como poucos sabem, aquela parte da obra do empreendimento e da inauguração das lojas é a parte mais simples e de menor prazo dentro do strip mall, que é justamente o contrário de um shopping,
A obra de um shopping, ela demanda muitas vezes 1 ano e meio, 2 anos ou mais. Um strip mall você constrói, em média, de 5 a 8 meses. Qual é o trabalho maior? É o que precede tudo isso. É isso, como você bem perguntou, Thaís, a questão do terreno, a questão dos estudos, a questão da formalização das parcerias. Quando a gente adquire um terreno e começa a obra no strip mall, a gente já tem, via de regra, 70%, 80% dos contratos assinados com os varejistas principais que comporão aquele projeto. Legal, o caminho é o inverso, né? Não é eu tenho um terreno, o que eu vou fazer com ele? Eu quero criar o que eu posso fazer nessa região de acordo com o perfil, que tipo de lojista eu posso trazer para cá, é outra lógica. E por isso que o que a gente enfrenta de maior desafio na ABMOLS é que o arquiteto é um dos pilares principais para desenvolver esse projeto. Então, por um lado, você tem que ter os estudos, os parceiros varejistas, você tem que ter o arquiteto, mas você tem que ter o planejador e o investidor. O planejador é o que vai estar em contato com as redes varejistas, direcionando o arquiteto. Então, você vê muitos projetos onde o dono do terreno, que é de uma família, contrata um arquiteto, desenha um projeto e ele começa a fazer a construção, Thaís. Aí, depois que o projeto está construído e pronto, ele bota a faixa de aluga-se. E, na verdade, o strip mall nada mais é do que várias operações build-to-suit isoladas, convivendo dentro de um mesmo local. Então, quando eu vou fazer o projeto do strip mall, eu já sei qual a área necessária para a demanda de cada um daqueles parceiros que assinaram o contrato comigo. Então, a construção já é feita sob encomenda. Então, não adianta você sair construindo na frente e botar uma faixa, que é como se fazia antigamente, que aí um dos inquilinos podem inaugurar uma loja lá, as demais correm o risco de ficar vazias por um longo tempo, e esse inquilino que lá está, que é uma rede de varejo, ele vai falar mal do conceito. E foi aí que nós criamos a ABMOLS, que hoje, obviamente, é assim qualquer associação, a gente tem todo o beabá, tem uma cartilha direcionada para orientar os interessados de quais os passos você tem que ter para construir um strip mall. Isso não é entregar o ouro para o bandido, isso é fortalecer o setor. Uhum. É engraçado quando a gente vai falar de arquitetura, né? Quando a gente olha para shopping, você tem aí há um bom tempo falado, fora do Brasil principalmente, que a história do shopping fechado acabou, o shopping tem que ser aberto, a pessoa tem que ver o lado de fora e assim por diante, tal, tal, tal. O Congresso Internacional falava isso, assim, constantemente, e eu estou falando de 10 anos atrás, né? E aí você olha para o mercado brasileiro, continua sendo construído caixa quadrada. A gente continua tendo ali o shopping fechadinho e tal. No strip mall, você já não pode ter isso, porque o conceito é totalmente diferente. E você puxou uma coisa que eu achei legal. Você depende de um arquiteto que saiba o que está fazendo, né? Não adianta ser um arquiteto qualquer, ele tem que saber o que ele está fazendo por ser um tipo de empreendimento diferente. E aí que vem a minha pergunta. A gente tem uma boa gama de profissionais que são especializados nisso, que entendem do desenvolvimento de strip mall, no caso, ou ainda prevalece o arquiteto generalista que vai pegar aquilo ali que veio a demanda do dono do terreno e vai seguir em frente? Porque eu penso assim, tudo bem, São Paulo você vai achar, Rio de Janeiro talvez você vai achar, mas e quando a gente começa a sair do centro, Rio, São Paulo, Sul, você acha por aí esse profissional que já entendeu esse conceito novo? Isso, Fábio, é uma coisa que gradativamente vai criando as suas raízes e os seus tentáculos, porque o Brasil é um país continental, como sabemos, né? Eu diria que, apesar de ter 30 anos no mercado, o strip mall ele vem criando cada vez mais, ganhando cada vez mais mercado, em razão dele trazer não só essa facilidade para o público do bairro e tal, mas ele passou a ser uma solução para muitos negócios de incorporadores. Porque quando você tem junto à sua incorporação residencial, seja também comercial, um centro comercial no mesmo terreno, você está valorizando aquele imóvel, você está aumentando a sua velocidade de vendas. Então, tudo isso traz benefícios.
Porém, eu diria que ainda não existem muitos arquitetos que desenvolvem esse conceito, mas o que eu diria que qualquer arquiteto tem condições de desenvolver. É como eu disse, é só ele estar ao lado de um planejador experiente que vai brifá-lo das principais metas, das principais premissas que regem o strip mall, e ele vai começar a desenhar e continua um trabalho que é cíclico, onde o arquiteto vai desenhando, o planejador vai aprimorando aquilo, e é um aprendizado conjunto. O empreendedor também aprende com o arquiteto, que quem traz inovação de projeto, materiais e soluções arquitetônicas interessantes é o arquiteto. Então, essa troca entre planejador e arquiteto, ela permite a qualquer profissional que aprenda a desenvolver um strip mall. Quer dizer, a gente volta naquilo, né? O principal erro é você tentar começar a obra sem planejar antes, né? Você fazer a obra sem olhar para aquilo. O Fábio tem o terreno da família amanhã, ele pode chegar e falar, pô, gente, vamos fazer algumas lojas aqui e alugar com vagas na frente, porque realmente a estética visual final, ela é e tem que ser simples. Só que por trás daquilo existe um know-how, né? Para que você possa atingir o seu objetivo principal. Ô Marcos, você estava falando um pouquinho sobre a diferença que a gente tem entre vamos falar, jornada de compra, né, do consumidor no shopping e no strip mall. A primeira pergunta é, os strip malls que estão em operação por aí, têm o hábito de pesquisar o consumidor pós-inauguração, tá? De fazer pesquisa junto ao cliente, consumidor, para entender essa relação, ou isso é uma característica que ainda não pegou muito esse tipo de estudo nesses empreendimentos? Na verdade, isso acaba sendo mais um convívio dos administradores com cada empreendimento. Mas como a gente acaba se utilizando muito do conhecimento das redes de varejo, é importante você ter um mix entre operações regionais da cidade que você está, mas com operadores de redes nacionais mais profissionalizadas, porque essas sim conhecem o seu consumidor, eles normalmente têm algumas centenas de lojas em várias cidades do Brasil, e eles acabam nos ajudando muito, porque como ele é um empreendimento de menor porte, você nem tem um budget elevado para você fazer pesquisas em cima de pesquisas. Inclusive, para você ter uma ideia, a gente nem tem fundo de promoção que o lojista tem que pagar para fazer marketing, porque se você está no local certo, com visibilidade, o público é para atender a área de influência primária. A gente chama de um público de 5 minutos de carro. Então, se você está no local certo, o próprio cliente você tem que tropeçar no strip mall, esse é o local certo, entendeu? Então, já é uma coisa onde todo o público do bairro rapidamente vai tomar conhecimento, e se você antes teve esse cuidado, como eu disse, de se aproximar das redes de varejo, você já vai tá atendendo aquele consumidor, porque os varejistas conhecem bem o seu público. Entendi. Falando em venda, né? O strip mall, ele tem uma característica, isso dos lojistas, né? Ele tem uma característica diferente em relação a ticket médio, costuma ser um ticket médio menor ou não. Ele tem uma frequência, um retorno do cliente, ele vai mais vezes para fazer compras mais simples. Tem alguma diferença em relação ao shopping nesse sentido? O shopping, ele não vai ter um diferencial do ticket médio na mesma operação, mas ele talvez tenha um volume maior de vendas, porque ele tem um volume de lojas muito maior e um volume de tráfego também maior, o que nem sempre é verdade. Às vezes você tem lojas em algumas avenidas e ruas extremamente movimentadas, onde já exista um volume de operações de varejo também muito grande, que é como se fosse um shopping aberto. Agora, o que você normalmente vai ter no strip mall, um número de frequência, como você mencionou, muito maior do que num shopping, porque a pessoa não vai todos os dias no shopping, em razão principalmente do tempo que ela precisa para aquilo. Mas ela pode sim todo dia no strip mall, porque ela vai ver lá as suas necessidades básicas, as suas principais necessidades, onde num curto espaço de tempo
ela possa se valer de todos esses serviços, como eu disse, com um estacionamento gratuito. Isso é um outro aspecto importante, que você tem uma equação necessária quando você faz o strip mall, da relação de número de vagas com a BL, que a gente chama que é a área bruta alocável total do empreendimento. Então, como dizem os americanos, no parking, no business. Se você não tem um pátio, que é o seu pulmão, e muitos empreendedores entendem, pô, mas vaga não dá resultado, eu preciso ter mais loja. Não, a vaga dá resultado, porque a maior parte das lojas, alternativamente ao aluguel mínimo, paga o aluguel percentual. Quanto mais vaga você tiver, mais venda você vai gerar para os seus inquilinos lojistas, e com isso você vai ter um aluguel maior sendo aferido pelo empreendimento. Mas voltando, o shopping tem um volume maior de vendas em razão do público que ele gera, mas ele também tem um custo muito mais elevado. O que aconteceu com esses 2 anos de pandemia? As vendas do shopping retraíram, mas retraíram numa proporção maior do que o custo que o shopping acaba tendo a obrigação de cobrar. E eu não culpo o shopping, porque eu já fiz shopping, fiz alguns. É porque o custo, principalmente do condomínio de um shopping, ele é elevado. Você tem que ter mais segurança, tem escada rolante, tem ar-condicionado. Você fez uma menção a shopping no Brasil. Tem uma frase entre os empreendedores que diz o seguinte: no Brasil, a cultura do consumidor é onde ele vê uma caixa fechada com ar-condicionado, ele vai correndo para dentro. Então, nós não temos uma cultura, tudo bem, somos um país tropical, mas Miami também é tropical. E existe culturalmente o hábito em frequentar centros abertos. Eu vejo que isto no Brasil está mudando, não só entre strip malls, mas estão sendo desenvolvidos, e outros já foram desenvolvidos, grandes shoppings com áreas abertas parcialmente ou totalmente. Então, isso é uma mudança de cultura do nosso público, nosso povo. É legal a gente pegar, por exemplo, o caso dos outlets no Brasil, né? Se você vê o primeiro outlet que foi inaugurado para os mais novos, como eles foram adaptando a parte arquitetônica, sempre são abertos, mas você percebe que os mais novos são muito mais agradáveis de você circular do que os primeiros, porque foi um processo de aprendizagem, né? E eu acho isso, essa evolução que você falou, eu acho fantástica. E tem também outro lado que a gente tem que falar no Brasil. Lógico que a gente continua, como eu falei, com as caixas fechadas. Nem todo lugar vai permitir um shopping aberto, né? Característica de clima nosso, vai ter lugar que é impossível. Você vai ter muita chuva, você vai ter muito calor, você vai ter características que vão dificultar. Exatamente. Né? O legal é você conseguir adaptar. O que pode parecer o aberto dentro de um ambiente fechado, né? Que muita gente está investindo hoje na parte de paisagismo, tal, para deixar o shopping, mesmo que fechado, ele mais agradável. Vamos pegar o gancho da pandemia que você falou. Os strip malls sofreram tanto quanto os shoppings, ou o fato deles serem menores, deles estarem em locais mais abertos, de ser praticamente lojas individuais, serem independentes, isso fez com que o impacto fosse um pouco menor? É isso que você falou e mais algumas coisas somadas, né? Você percebe que as atividades essenciais, elas se mantiveram abertas durante o pior momento da pandemia de lockdown, né? Uhum. E como eu disse, a grande maioria dos strip malls contam com mini mercado, drogaria, Lojas Americanas é uma marca que tem vários projetos também, permaneceu aberta, e tem outras que tiveram que fechar, como academia, clínicas e algumas outras coisas. Então, na média, na nossa estatística da Bemols, nós tivemos uma redução de receita no pior momento da pandemia de 20% nos aluguéis dos lojistas. Isso acontece porque o fechamento de lojas dentro do strip mall foi superior a 20%. Porém, essas atividades que eu te falei, elas tiveram um crescimento de resultado durante a pandemia. Então, supermercado, drogaria, fast food, usando como exemplo o McDonald's, eles tiveram um crescimento de vendas. Então, isso ajudou a amortizar a parte das perdas. Então, tivemos uma redução média de 20%, o que ajudou a expor positivamente o nosso segmento. Enquanto shoppings que não tinham outra opção, tiveram uma queda de 80%, e só não tiveram de 100% porque mantiveram algumas atividades em delivery, seja
entregando direto o produto na casa do lojista, seja proporcionando de forma criativa nos seus estacionamentos uma condição do cliente retirar o produto dentro do shopping. Então, foi muito mais impactado e foi muito triste para o segmento, que agora vem se recuperando rapidamente, mas foram momentos, e eu tenho colegas empreendedores e parceiros lojistas que acabaram, obviamente, sentindo muito mais. Um aspecto importante que vale a pena também comentar dentro da questão da pandemia é que ela acelerou um movimento que já vinha acontecendo nos strip malls de interiorização do segmento. Então, hoje, os strip malls, hoje dentro da Bemol, nós já temos em torno de 55% dos projetos localizados dentro de cidades do interior, e isso vem crescendo. Isso já acontecia em parte porque, como eu estava dizendo, que é uma característica do país, a concentração de população nos grandes centros urbanos, então a questão da equação financeira, em razão do strip mall ele ser um empreendimento plano, e muitos terrenos, se cabem a verticalizações, são valorizados, então já havia uma dificuldade de você conseguir adquirir terrenos a preços que viabilizassem o strip mall. Então já havia um movimento de direcionamento para o interior, isso se potencializou com essa busca de parte da população a espaços maiores, a cidades mais distantes, a essa questão do home office, seja ele parcial ou integral. Então isso acabou trazendo uma potencialização do segmento para o interior. Você vê redes aí de diversos segmentos de serviços crescendo fortemente no interior, não só do estado de São Paulo, mas de todos os estados brasileiros. E, concluindo isso, que talvez fosse uma pergunta de vocês também na sequência, é a busca por terrenos que permitam projetos multiuso. Esse é um segmento que trouxe uma solução para a queda de receita nos shoppings, porque os shoppings estão se tornando mais entretenimento do que já eram e mais serviço. E com isto, a receita média do shopping tem caído. A forma dos shoppings equalizarem essa situação é onde os terrenos permitem gerar verticalização. Você tem um potencial do terreno que está represado com o shopping, com potencial de área construída não utilizado, e aí você coloca lá o residencial, principalmente, mais do que comercial hoje, isso se utilizava nos shoppings com comercial, e agora mais do que nunca com residencial. Estão surgindo esses projetos multiuso que os strip malls têm feito também dentro dos terrenos onde a vocação e a situação permita. Então, isso é uma forma de você trazer um custo menor para viabilizar os lojistas e potencializar o uso do seu terreno dentro de valores que vêm crescendo dos terrenos, mas não na mesma proporção dos aluguéis das lojas, que têm se mantido mais contidos em razão do faturamento em alguns segmentos não ter crescido tanto. Um aspecto aí interessante que você falou, e puxando ainda as mudanças causadas pela pandemia, né? A história do home office. A gente ainda não sabe o quanto isso vai ser duradouro, porque as empresas ainda estão se adaptando, né? Algumas já decidiram que não voltam, passaram a adotar o híbrido, e algumas estão chamando de volta a equipe para trabalhar presencialmente. Mas a gente tem um aspecto que, se o home office pegar mais forte no Brasil, eu tenho uma diminuição da distância de deslocamentos, né? E aí vem uma coisa que você falou antes, que, primeiro, legal, porque para vocês isso pode ser muito bom, porque o strip mall atende muito fortemente aquela primária, 5 minutos de deslocamento de carro. Por outro lado, tem alguns que estão em locais de grande fluxo de carro. Então, se a gente pegar, por exemplo, o que você falou em frente ao Jardim Sul, né? Ele tem uma via de altíssimo movimento, mas a hora que eu tenho essa história das pessoas ficarem mais próximas de casa, isso pode cair um pouco.
colocando tudo isso dentro da balança, você acha que o home office pode ser mais uma oportunidade ou mais uma ameaça para os strip malls? Assim, eu primeiramente diria, até porque eu tenho lido também estudos no exterior, porque, como eu disse, eu resido na Europa, o que está vendo é que eu acho que sempre a tendência é um equilíbrio para tudo, né? Eu acho que a tendência não é só ter um home office integral, como também empresa integral. Eu acho que a coisa tende a partir para um equilíbrio. Hoje as empresas estão, em média, com 2 dias em casa ou 3 no máximo, os outros dias na empresa. Então está havendo um equilíbrio nisso. Eu acho que isso não traz nem benefício nem malefício, porque, como eu comecei dizendo, o strip mall está inserido dentro do bairro. Então, seja a pessoa trabalhando em casa parcialmente, seja ela trabalhando fora de casa, ela vai também para casa, né? Cresceu demais essa questão de delivery e hoje a pessoa trabalhando em casa ou não, ela faz muito pedido por delivery. E as lojas dos strip malls têm sido utilizadas pelas redes parcialmente também como hub de distribuição. Então, parte das lojas hoje são estoques. Isso funciona para quase todos os segmentos. Então, as lojas estando perto do bairro, mesmo a pessoa comprando via delivery, ela vai comprar onde tiver o produto entregue, vai ser aqueles que está mais próximo da pessoa, porque as redes estão procurando, os varejistas estão procurando reduzir os seus custos de frete. Então, parte do faturamento das lojas dos strip malls também está vindo do delivery. Uma parte crescente, pelas compras online. Esse aspecto que eu te falei de estar, eu quis te dizer em frente ao Plaza Sul. Mas também temos o strip mall, que é muito positivo, que inclusive onde fica o escritório da MEC, que é no Panambi, que é muito próximo, é nas costas do Jardim Sul. Do Jardim Sul. Ambos, eles podem estar em avenidas, mas eles vão estar em avenidas inseridas dentro dos bairros. Você pega em frente ao Plaza Sul, esse empreendimento que eu te falei, que é lá na Ricardo Jafé. Ricardo Jafé. Nas costas da avenida, você tem o bairro da Saúde. Sim. E essas pessoas, mesmo trabalhando em casa, se elas saírem para ir no supermercado, numa lojas americanas, num banco, elas vão pegar o carro, num raio de até 5 minutos, elas vão sair de casa e vão adquirir. Então, eu não vejo nem benefícios nem malefícios. Eu acho que o maior benefício é o crescimento da compra online. Que isso, além de ter a compra física, está potencializando o resultado das operações e acaba potencializando o resultado também dos aluguéis dos strip malls. Legal. Interessante. Esse do Plaza Sul eu passava em frente todo dia, ou quase todo dia, porque eu moro em Santos. Então eu pegava o ônibus ali na Santos Imigrantes e era meu ponto de passagem quase todo dia. Eu via esse empreendimento ali. Legal o que você falou, uma coisa e agora tem uma curiosidade pensando do lado do empreendedor. Quando o consumidor compra online e o varejista usa essa loja que está no strip mall como um hub, né? Para o aluguel percentual, essa venda é gerada, ela é contabilizada como uma venda da loja. Sim, esse Ela é entra um desafio. Esse é um desafio que todos os empreendedores estão enfrentando hoje, né? Nas diversas modalidades de compra, como fazer para ter... E vem o lojista de um lado e fala, pô, mas dentro de um shopping, o meu cliente não usou o shopping para comprar o produto, ele comprou online. Mas diz o empreendedor e fala, pô, mas o motoqueiro veio aqui, usou vaga, circulou nos corredores, e você está usando o produto do seu estoque dessa loja para fazer entrega. Então, é uma queda de braço saudável que está ocorrendo, mas fato é que da onde sai a mercadoria, legalmente falando, ela tem que sair com nota fiscal. E a nota fiscal ela vai sair do CNPJ daquela loja onde a mercadoria está sendo retirada, ou da onde está sendo entregue. Então, a resposta é sim. Essa mercadoria é somada dentro do faturamento da loja e que gera um resultado no aluguel percentual. No aluguel percentual. Legal.
Ô Marcos, lá no comecinho da nossa conversa, a gente estava falando sobre a administração dos strip malls, em que, na verdade, você tem, então, uma administração, é, vamos dizer assim, centralizada para vários empreendimentos que ficam em uma determinada região, né? Diferente do shopping, que tem essa administração dentro do próprio shopping. Agora, quando a gente vai para o interior, você tende a ter um número menor de empreendimentos. Então, você vai ter numa cidade de 100 mil habitantes, você vai ter um, dois, acredito, não sei se você chega a ter muito mais, na rede que hoje vocês já atendem pela Bmos. Isso não desequilibra o custo de operação, custo de... Quando eu tenho poucos empreendimentos, eu preciso ter uma equipe, de qualquer forma, fazendo toda aquela administração. Isso não limita o tamanho de cidades em que você consegue colocar um strip mall? Certamente é um desafio, Fábio, mas esse é um dos pontos que a gente debate fortemente dentro da Bmos, porque, para você ter uma ideia, um custo condominial num shopping, ele supera R$ 100 o metro quadrado. E no strip mall ele gira em torno de R$ 10. Obviamente também porque nós não temos as escadas rolantes, ar-condicionado, aquele volume de seguranças. Eu volto a dizer, não é porque o shopping cobra caro. O shopping tem uma estrutura necessariamente mais cara. Mas o que acontece? Para a gente se manter num custo baixo, tem fatores que a gente não pode abrir mão. Tem que ter um zelador e um orientador de tráfego. Esse zelador, ele faz o papel de multiuso, multifunção. Então, normalmente, ele tem conhecimentos hidráulicos, elétricos, pequenas manutenções, para que você consiga manter um custo menor na sua gestão. O que a gente tem, por exemplo, na minha empresa, justamente pelo problema que você levantou, a gente criou equipes móveis de manutenção. Então, a minha empresa tem a equipe, ela programa, através de um profissional associado da empresa, todo o trajeto que naquela semana aquela equipe vai fazer, mesmo pelo interior, até um raio de 150 quilômetros. Aí essa equipe vai fazendo as manutenções do empreendimento e, pelo volume de horas que é despendida em cada projeto, é cobrado, debitado do condomínio de lojistas. Esse custo, ele é menos da metade do que contratar um profissional daquela cidade para fazer um pequeno serviço no empreendimento, que ele tem um custo mínimo para isso. Então, isso é uma das formas de manter um custo baixo. A gente administra empreendimentos em cidades mais distantes, você tem que criar uma equipe móvel e tem que ter massa crítica na região onde você está trabalhando. Então, se eu tenho um empreendimento numa cidade extremamente distante e não tenho massa crítica para fazer uma boa gestão, eu tendo a ter um condomínio mais alto, o que é negativo. Então, nós também temos questões de logística envolvendo o nosso negócio para você poder manter a qualidade, que o lojista que vai para o strip mall, ele vai prestar o mesmo serviço que ele tem dentro de um shopping. Só que com uma estrutura mais enxuta, nós temos que ter criatividade para que, com preço baixo, a gente possa conceder o mesmo serviço para o lojista, de forma que da loja para fora ele não se preocupe com nada. Vamos pensar aí nas pessoas que querem empreender nesse ramo de strip malls, né? Qual que seria a grande dica que você dá para quem quer começar nessa nova aventura, né? Que às vezes tem o terreno, tem a disponibilidade e quer entrar nesse jogo. Qual que seria a principal Eu dica? diria, eu não vou aqui falar de ABMOLs, porque existem empreendedores e a BMOLs é recente, tem muitos que estão fazendo bons projetos que não estão ainda na BMOLs, mas o que eu diria é buscar um planejador, um empreendedor que tenha conhecimento no negócio, seja como sócio, seja como consultor. Como qualquer segmento que você vai explorar, seja ele de qualquer tipo de modalidade, sempre o ideal é você se associar, quando você não conhece o segmento, a alguém que já tem experiência no segmento. Então, esse seria o conselho mais simples que eu posso dar. Não só contrate um arquiteto, se aproxime de uma empresa que tenha
histórico de resultados no segmento, para que você tenha mais segurança naquele investimento que você vai fazer. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui na Front, né? Às vezes o melhor para o seu investimento é não fazer o investimento, né? É mais seguro você pensar e ir para outra coisa do que você tentar ir em frente sem ter o apoio técnico necessário, que você possivelmente vai perder o dinheiro lá na frente, né? Então, eu digo com outra frase isso. a mesma coisa. Eu costumo dizer que negócios é bom fazer e é bom não fazer também. Exatamente. Só o tempo é que vai dizer o que foi o melhor para você. Exatamente. Marcos, quem quiser entrar em contato com a Bemol, se quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, deixa um site, rede social, como que as pessoas encontram no site a Bemol? se colocar a Bemol, já vai aparecer o site, já vai aparecer contato, e lá nós temos uma equipe preparada para estar recebendo, para estar tirando dúvidas. Temos associados que não têm nenhum projeto, que têm interesse em entrar no segmento, estão se associando, participando das nossas reuniões mensais. A gente tem visitas técnicas a cada 2 meses que a gente faz em empreendimentos de associados. Nós estamos indo, por exemplo, na semana que vem, passar 2 dias em Curitiba para visitar empreendimentos de associados, onde são feitas trocas de erros e acertos, e isso é muito valioso para quem está começando. Além disso, nós temos grupos de trabalho de gestão, grupos de trabalho de desenvolvimento, nós trazemos players do mercado, trazemos grandes redes de varejo através de seus representantes, prestadores de serviço no segmento. Então, a gente está muito dinâmico dentro do nosso trabalho para poder justamente ter bons projetos, fortalecer o setor e poder trazer um momento que eu volto a dizer que já está durando quase 30 anos de crescimento no setor, mais ainda nessas oportunidades que estão surgindo para que a gente tenha projetos sempre bem-sucedidos. Então, é só digitar a Bemols no Google, você vai ter acesso e vai ter condição de falar com a gente em qualquer lugar que você estiver. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi um bate-papo enriquecedor para quem quer investir nesse mercado, também para o varejista, que às vezes não conhece muito de uma opção diferente para abertura de nova loja, para crescimento da sua rede. Obrigado, e a gente espera poder voltar a bater outros papos, abordar outros pontos de vista e outros assuntos a respeito dos strip malls no Brasil. Então, agradeço a vocês aí da Front pelo convite e sempre vou estar à disposição aí de ter conversas agradáveis como essa oportunidade que vocês aí me deram hoje, tá? Muito obrigado aí e prefiro dizer um até breve. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!